Senhor Tiago Campos Freitas, representante da população, Refloresta Vinhedo. Assunto: apresentação sobre o custo para o aumento de água com o reflorestamento de áreas de nascentes e represas. Leitura de uma carta que representa posicionamento do coletivo Refloresta Vinhedo. Boa noite. Um momentinho só, Pode. Volta o tempo. Um momentinho só. Teste. Alô, som. Alô, agora sim. Por gentileza, muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. O que vai ser apresentado aqui agora é o fragmento de um estudo que está disponível no site da Prefeitura de Vinhedo. É um estudo que foi feito em 2017 pelo professor Rinaldo Calheiros, do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. E esse estudo, ele aborda o potencial hidrológico de Vinhedo, ou seja, o potencial todo que Vinhedo tem de produzir água em seu território. Próximo slide, por favor. Esse é o primeiro slide, né? A abertura. Próximo. Segundo estudo feito no período entre 1961 e 1990, a temperatura máxima média em Vinhedo era de 26 graus Celsius. O aumento de temperatura em 2021 equivale a 2,6 graus Celsius por década. Aqui está errado, está 3,33, eu peço perdão. Em 21 de 9 de 2021, a temperatura máxima registrada foi de 36 graus. Próximo slide, por favor. A zona rural é a melhor opção para a produção de água e recarga hídrica. Porém, uma zona rural preservada com um plano de manejo adequado, com áreas de APP, mananciais e nascentes preservadas, produz muito mais água que a mesma área degradada. Próximo slide, por favor. O aumento de produção de água, adotando práticas conservacionistas de recuperação de áreas degradadas e reflorestamento nas 11 microbacias do município de Vinhedo, é uma solução que pode trazer a autossuficiência de recurso hídrico para Vinhedo a um custo muito menor. Próximo slide. A tabela ao lado menciona que o custo de uma nova represa, na época em que foi feito esse estudo, 2017, girava em torno de 102 milhões e 700 mil reais, mais precisamente 102 milhões 707 mil 868,28 centavos. O volume dessa represa seria de 2.847.000 metros cúbicos de água, uma média de 25,8 mil pessoas atendidas. A área dessa represa alagada, a área alagada dessa represa seria de 1.464.700 metros quadrados. Nesse caso, a represa foi considerada na região de duas microbacias. A microbacia Bom Jardim e Paciência Cristo. Próximo slide. Porém, nesse estudo também aponta que o custo total de toda a recuperação de todas as 11 microbacias, recuperação de nascentes e custo de reflorestamento, gira em torno de R$ 50.870.100,29. Para todas as 11 microbacias, fica menos da metade do que apenas uma represa construída em apenas duas microbacias. Próximo slide. Hoje, temos capacidade de reservação de 842.840,16 metros cúbicos de água ano. Esse é o montante de reservação de água bruta que nós temos hoje em Vinhedo. Essa capacidade de abastecimento hoje é para 21.283,84 pessoas. Só que esse número ele é flutuante. Tem que ponderar que não é todo mundo que utiliza água ao mesmo tempo todos os dias. Próximo slide. O potencial de aumento de água de produção sobe para 13.130.250,84 metros cúbicos ano, quando
todas as microbacias tiverem o plano de manejo adequado, aumentando a produção de água nas regiões da zona rural de Vinhedo. É viável construir apenas uma nova represa? Se com a metade do dinheiro pode-se aumentar a produção de água nas 11 microbacias e com isso represar mais água nas represas já existentes? Eu vou fazer uma leitura agora. Vinhedo é uma cidade bem localizada e que tem plenas condições de ser um exemplo em esfera nacional, pois tem recursos naturais disponíveis em seu próprio território, conforme comprovado no estudo que acabei de apresentar, que pode ser utilizado de forma correta e coerente, para inclusive servir de forte alavanca para promover o poder público e causar admiração por estar ajustando suas ações no rumo correto. Recentemente, a Prefeitura de Vinhedo adquiriu uma área alagada intitulada de Represa 4. Seu valor venda original anunciado foi de 7 milhões de reais. Foi arrematado por 4 milhões em negociação bem-sucedida, que servirá de apoio no abastecimento de água ao bairro Capela na época de seca. Foi uma ação de sucesso, mas que, de acordo com qualquer especialista da área, demorará para apresentar resultados porque esse tipo de problema de abastecimento não tem solução a curto prazo. Parabéns aos envolvidos, porém chamam a atenção para 2 pontos que não foram analisados. Ponto 1. A Capela não é o bairro que mais sofreu com os últimos eventos de racionamento de água. Então, o problema de falta de água vai persistir nos bairros que mais sofrem com isso. Ponto 2. Em pesquisa de mercado com propriedades de área em metros quadrados parecidas com a área alagada adquirida, sendo estas outras propriedades com a sua área totalmente útil, sem nenhum alagamento e apta para a construção de novos empreendimentos, custam em média 3,2 milhões de reais, 800 mil reais a menos do que o valor pago pela Prefeitura. Apesar da área adquirida ser de extrema beleza e rica em água, não poderia valer mais que uma propriedade equivalente, na mesma região totalmente seca. Nesse caso, o proprietário que vendeu a área, além de embolsar vultuosa quantia em dinheiro, na verdade se livrou de um passivo ambiental, onde não poderia ser utilizado para nada, sob o ponto de vista mercadológico e imobiliário, a não ser para pesca e atividades aquáticas. Pergunto então aos senhores como foi aprovada essa aquisição sem ter esse tipo de análise. Acreditamos que as instituições devem ter plena responsabilidade na administração da máquina do Estado, e isso inclui uma gestão competente, coerente e enxuta dos recursos e verbas, sendo destinadas para aquisições visando obter o melhor custo-benefício possível, e que este bem ou ação possa atender sua finalidade de forma plena, servindo a população e não grupos específicos de concentração de poder. Em Vinhedo, nos preocupamos com a política ambiental, especialmente nesta época em que a nova revisão do plano diretor está prestes a ser apresentada por determinar ou não um caminho rumo à sustentabilidade. Como já é sabido, nenhum plano diretor poderá seguir adiante se configurar retrocesso ambiental. Isso quer dizer que é preciso priorizar o desenvolvimento sustentável e que não há espaço para a defesa de posicionamentos políticos. Enquanto temos em países desenvolvidos ações que valorizam aquilo que já foi perdido de áreas verdes, matas e nascentes, e que pagam um preço alto por isso, com o agravamento da saúde e custo alto para se obter recurso básico em suas casas, temos aqui exatamente o contrário. Além do aumento de produção de água como diretriz de primeira grandeza e ordem, é muito importante mencionar que reflorestar a zona rural e arborizar a zona urbana não é luxo, nem romantismo. Hoje já não há mais dúvidas que o verde nas cidades reduz a temperatura, combatendo o efeito das ilhas de calor causado pela concentração de concreto e asfalto em centros urbanos. Não é suposição. É fato que as mudanças climáticas estão acontecendo. Os dados são registrados por cientistas do mundo inteiro e chancelados pelos relatórios do IPCC, Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas. E nós também podemos sentir. Vamos realmente fingir que nada está acontecendo e não acreditando em nossos sentidos? É mais verdade ler as fake news postadas no WhatsApp do que sair lá fora e sentir frio ou calor? Estamos realmente vivendo o filme recentemente lançado na Netflix, Não Olhe Para Cima? Recomendo a quem não assistiu que assista. Tal como Martin Luther King, eu também tenho um sonho.
Eu tenho o sonho de testemunhar a sociedade viendense valorizando o verde pelo ar que limpa, pela sombra que protege do sol e refresca, por proteger as nascentes, pelo bem-estar e qualidade de vida que nos proporciona, plantando novas mudas em suas calçadas, deixando com que a cidade se utilize de todo o potencial que tem o abastecimento de água para todos a custo justo, pois utiliza esse recurso que brota de seu próprio solo. Eu tenho o sonho de que crianças e jovens tenham a visão dos benefícios que uma árvore e plantas possam trazer para suas vidas, que elas ensinem isso aos mais velhos, às suas famílias, e que folhas que caem na calçada não sejam vistas como sujeira, mas sim símbolo de que a vida é cíclica e está presente a cada segundo de nossas vidas. E se sonhar for algo só de gente inocente, ainda assim devemos nos atentar que o mundo e a evolução da humanidade aconteceu por causa de sonhadores, que viram o que a maioria não enxergava e que não se conformava com as coisas acontecendo como estavam acontecendo. O uso responsável, respeitoso e inteligente dos recursos naturais é o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, senhores vereadores, grato pela oportunidade de ser ouvido, pedimos que se atentem à proteção das áreas verdes e mananciais do nosso município, que fiscalizem o cumprimento dos códigos florestais e o uso responsável do dinheiro público, que promovam a proteção e aumento dos recursos hídricos naturais que temos recuperando nascentes. Quero agradecer especialmente a todos que, de alguma forma, me apoiaram para que eu pudesse ter a honra de estar aqui. A gente não vai parar. Boa noite e muito obrigado.